Bom dia novamente, pessoal de casa, bom dia quem está na sala. Ó, a gente vai seguir com as atividades do livro, dando preferência principalmente à resolução de questões, interpretando o mapa, interpretando as figuras, interpretando o gráfico e pontuando algumas coisas importantes sobre o assunto. Na continuação agora, a partir da página 48, é importante que vocês observem aí nesse gráfico sobre a população do Japão que a gente vai ter, observando aí a longo prazo, entre o início do gráfico e o final, a gente vai ter uma queda na população absoluta, não é isso? O volume, o quantitativo populacional, ele vai diminuir. Oi? 48. Isso se explica justamente pelo baixo índice de natalidade, tá? A taxa de natalidade, ela vai ter uma queda. Um outro ponto importante é que, a longo prazo, a gente vai ter um aumento da expectativa de vida. E isso não só no Japão, mas em qualquer outro país, isso é um aspecto negativo, porque vai exigir que o governo ele gaste mais com recursos previdenciários. Outro ponto. E aí, com a baixa taxa de natalidade, a gente vai ter, a longo prazo, uma menor disponibilidade de pessoas para o mercado de trabalho. Perfeito. Questão 4. Consulte o mapa da página seguinte. Ao observar as características físicas do relevo japonês, cite uma atividade econômica essencial para a sociedade que dificulta justamente por essas características. Explique sua resposta a seguir. Então, a gente sabe que o relevo ele é um grande empecilho dentro do território japonês para o desenvolvimento de atividades econômicas, porque mais de 75% do relevo ele é montanhoso. E isso, é claro, vai dificultar que tipo de atividade? Não a pesca. Outra também ligada à terra. Agricultura, coloquem aí. Isso. Dificulta o desenvolvimento da agricultura. Dificulta o desenvolvimento da agricultura. Enquanto vocês escrevem, eu já vou adiantando a outra página, tá? Como vocês podem observar na página seguinte, a gente tem um relevo que mostra a média de altitudes dentro do território japonês e, pela própria imagem, você já consegue perceber aquilo que eu... Deixa perto do final, aí eu volto e lhe empresto para você atualizar, tá? E aí no mapa, vocês podem observar justamente isso que a gente falou, né? As altitudes do relevo, onde predominam ali áreas acima de 1.000 metros, tá? E picos que podem chegar aí a mais de 3.000 metros de altitude, tá? E claro que essas características do relevo, por ser um relevo... Oi? Vamos lá. E essas características geológicas do relevo dentro do território japonês, ela vai dificultar também a disponibilidade de recursos naturais, sobretudo para a geração de energia, tá? Então, consequentemente, a gente vai ter que 90% da energia utilizada dentro do território japonês é energia importada de outras regiões, tá? Vamos lá. Uma outra condição também que a gente precisa chamar a atenção, e lembra aquele trabalho que vocês fizeram, que eu havia comentado com vocês, são algumas adversidades que o território japonês ele pode vir enfrentar, porque a questão de vulcões, de tsunamis e terremotos também, por conta da região onde ele se localiza, tá? Então, aproximadamente, aí a gente tem uma média de 40 vulcões ativos, não entrando em erupção, obviamente, mas são vulcões considerados ativos, dentro do território japonês. Com a própria imagem que vocês estão vendo na página 49, tá? E, de modo geral, pessoal, considerando que essa estrutura de relevo, essa deficiência na geração de energia pela baixa disponibilidade de recursos minerais, tornam o ambiente totalmente dependente da importação de muitos produtos, principalmente comida. Agora a gente vai para 50. Atividade industrial no Japão e modernização e robótica, tá?
Isso aí é um ponto importante porque a gente sabe que durante ali o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas em 2 cidades japonesas, né? E isso, historicamente falando, poderia ser um empecilho para o desenvolvimento a longo prazo da atividade econômica dentro desse país. Mas pelo contrário, né? Hoje o país ele se destaca como uma das maiores economias do mundo e isso também é, em parte, responsabilidade um pouco dos Estados Unidos, que, apesar de terem lançado as bombas, em um dado momento, funcionaram aí como financiadores de recuperação e de estruturação do Japão, tá? Vamos lá. Ao longo das décadas de 60 e 70, foram realizados elevados investimentos no setor tecnológico e industrial do Japão, tá? E aí, um importante produtor de automóveis, o país começou a se tornar, e eletrônicos diversos. Observem aí nesse gráfico o PIB do Japão. Entre 1960, quando iniciou esse processo de grandes investimentos, de atividade industrial e de alta tecnologia ainda por cima, a gente percebe que o PIB ele só teve um movimento ascendente. Em alguns períodos, uma oscilação, mas ele manteve uma curva sempre crescente, tá? Então, percebam aí a importância do investimento e desenvolvimento da atividade industrial para o desenvolvimento econômico de um determinado país. Que, apesar de ter características naturais que dificultariam o desenvolvimento de algumas atividades econômicas, ainda assim se destaca dentro desse setor. Tá? Título do mapa, que está aí na página 50, observem aí, por favor. Japão, atividade industrial, tá? E aí vocês estão observando aí, em alguns pontos nesse mapa, onde a gente tem a concentração de atividades industriais. Fazendo uma relação rápida entre esse mapa e o mapa da página anterior, o que a gente pode observar? No litoral. E geralmente as áreas litorâneas têm uma característica de serem áreas mais planas. Perfeito. Ok. Seguindo aí para a página 51, temos 2 questões aí. A primeira diz o seguinte: explica as principais relações entre a distribuição das indústrias e as características físico-naturais demográficas do Japão. Então, considerem o relevo para me explicar a distribuição da população e as atividades industriais. E aí? Você acabou de me dizer parte da pergunta. Você, na verdade, disse a resposta já. Só passa a repetir. Exato. Ou seja, o que favorece, então, a concentração de pessoas e a localização das atividades industriais é justamente estar condicionada às formações do relevo, nas áreas mais planas, tá? Então, coloque aí, nas áreas mais planas, onde se localizam as grandes cidades. Nas áreas mais planas, onde se localizam as grandes cidades. Esse é o primeiro. O primeiro da página 51. E claro. Oi? Parou aonde? E claro, o que explica, então, o grande desenvolvimento industrial para o Japão foi justamente ali a partir dos anos 70, tá? Onde houve grandes investimentos e desenvolvimento e inclusão da robótica dentro das etapas do processo de produção, tá? E aí a gente tem algumas notícias que falam aí sobre essa questão industrial. Tem aí Japão, sobre a questão da robótica, usa robôs para melhorar o atendimento da população idosa e robôs controlados por pessoas com deficiência servem clientes. Então, percebam que, dentro da sociedade e dentro da estrutura de produção industrial do Japão, a gente tem a presença marcante de robôs realizando atividades, tá? Isso é bastante comum, quando a gente vê algumas reportagens falando sobre tecnologia e algumas coisas do mundo moderno,
a gente vê essa grande presença de robôs realizando algumas atividades tanto do setor de serviços quanto da atividade industrial no Japão. E aí, duas pequenas questões aí para a gente responder, tá? Observem a primeira aí, o que é que ela diz. As notícias revelam que a robótica tem sido utilizada como uma saída para um problema socioeconômico. Que problema é esse? Exatamente. De modo geral, vocês podem colocar aí o envelhecimento da população, tá? Agora é aquela coisa, é muito fácil a gente justificar o uso de robôs por conta do envelhecimento da população. Tá, pode ser uma realidade dentro do território japonês, mas a gente sabe que é muito mais cômodo e muito mais viável para a indústria produzir através de máquinas, porque produzir mais e mais rápido, do que a produção com mão de obra, né? Oi? Isso. O custo de produção de você empregar pessoas, ele é muito mais alto. Então, não pensem que é só, porque a população envelheceu, eu vou colocar máquinas. Não, não é só por isso. Isso. Exatamente. Principalmente na indústria, onde a gente tem uma incidência maior de acidentes. Exatamente. Ó, terceiro, resposta pessoal, podem pular, tá? Essa parte aí sobre a tecnologia, podem pular também. Que aí está falando sobre o uso de satélites pelo Japão. Claro, como uma das potências econômicas, o país ele também vai se destacar no lançamento de satélites, tá? Vamos lá. Tigres asiáticos. A partir da década de 70, então, dentro do contexto da Guerra Fria, a economia do Sudeste Asiático recebeu maciços investimentos de empresas transnacionais ocidentais por dois motivos. Tanto para a expansão econômica dessas próprias empresas, mas também para impedir o avanço do socialismo dentro dos países asiáticos, tá? E esses países, é claro, receberam grandes investimentos, sobretudo de empresas norte-americanas, tá? E passaram, então, a desenvolver de forma muito acelerada e muito intensa as suas economias. Claro, pela disponibilidade também de recursos minerais e mão de obra barata. Então, esses países eles ficaram conhecidos, então, como os tigres asiáticos. Essa associação do tigre asiático é porque, dentro da cultura asiática, o tigre representa um animal que mostra força, mostra garra em alcançar algo. Então, foi justamente essa associação que foram feitas à economia desses países, que, num curto período de tempo, se tornaram muito mais agressivas no modo de produzir. Tá? Então, vamos lá. A questão aí, ela diz o seguinte, ó. Levando em conta as características demográficas do leste e sudeste asiático, cite um fator de atração para empresas transnacionais. Acabei de falar. A grande quantidade de... Isso. Mas, de modo geral, mesmo após o período da Guerra Fria, esse processo de investimentos e desenvolvimentos, ele aconteceu. E aí já não existia mais esse medo do socialismo, né? Então, aí vocês colocam que o objetivo, na verdade, mais é a mão de obra abundante e barata, tá? Primeiro, mão de obra abundante e barata. Abundante e barata. E aí os países e cidades que receberam os investimentos de capitais, que ficaram então conhecidos aí como os tigres asiáticos, foram aí, vocês podem destacar no livro de vocês, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura, tá? Agora um ponto interessante é o seguinte, só destacando aí. A gente tem esse destaque aí para os países conhecidos como os tigres asiáticos, a gente vai ter um grande nível de desenvolvimento econômico e grandes centros urbanos nessas cidades, tá? E destaque aí principalmente para a atividade industrial nesses países.
Só que outros, como a gente já tinha visto dentro da Ásia, são países que predominam atividades ligadas ao setor primário e que enfrentam aí grandes contrastes de desigualdade social, tá? Então, vamos lá. Um outro ponto. E aí, esse período de investimentos, ele não está só ligado apenas ao interesse das empresas transnacionais. Para que uma empresa ela se desloque do seu país de origem e leve alguma de suas etapas de produção para um outro país, principalmente a parte da indústria, é necessário que aquele país ele tenha algum fator de atração, tenha algum atrativo que torne aquele ambiente favorável a que ela se instale lá. Falamos da questão da mão de obra, mas também por parte dos próprios governos em abrir os seus mercados, permitindo assim que ocorresse investimento de empresas estrangeiras dentro do seu território, tá? Então os países também eles estavam de acordo com esse processo de desenvolvimento, tá? Ok, segunda questão aí na página 53, né? Ok. Na sua opinião, como esses investimentos podem ter afetado a qualidade de vida da população? E aí, o que é que vocês pensam? São países que, em um curto período de tempo, se desenvolveram bastante, as cidades aumentaram, a atividade industrial aumentou. Que pontos negativos a gente enxerga disso? Poluição, sim, o aumento da poluição, mas o aumento da população ela está relacionada ao quê? Se eu estou produzindo mais, eu preciso de quê? De quem? De pessoas para quem compra, exatamente, pessoas para consumir. Então, consequentemente, se eu tenho o aumento do consumo, consequentemente, eu vou ter problemas ambientais, principalmente ligados à poluição. Então, coloquem aí como resposta aumento do consumo e aumento da poluição atmosférica e dos rios. Oi? No segundo da página 53. Aumento do consumo e aumento dos índices de poluição. Podem deixar assim, resumido, tá? Quem está em casa também, tá? Aumento do consumo e aumento dos índices de poluição. Agora, é claro que não só teve aspectos negativos, né? Do ponto de vista de aspectos positivos, o desenvolvimento econômico, ele, inicialmente, antes do processo de modernização de tecnologia, ele acaba fazendo com que surjam postos de trabalho. E, claro, mesmo com o advento de máquinas no setor produtivo, a gente tem o surgimento de outras profissões, principalmente ligadas à tecnologia, e isso é claro que, aumentando a oferta de emprego, a gente tem também o aumento da qualidade de vida para a população, tá? Terceiro, esse mapa ele mostra aí depois, por influência desse desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, os chamados países conhecidos aí como novos tigres ou novos tigres asiáticos, tá? Observe a primeira questão aí, a terceira. Por que esse grupo de países ficou conhecido então como novos tigres asiáticos? Porque depois de um tempo, eles apresentaram características demográficas e econômicas similares aos tigres asiáticos. Ponto. Porque apresentam características demográficas e econômicas similares ao dos tigres asiáticos. Apresentam características demográficas e econômicas similares aos tigres asiáticos.
Características do quê? Características demográficas e econômicas similares ao dos tigres asiáticos. Mais um ponto importante aí, tá? Prestem atenção. Quando a gente pensa nos tigres... Oi? E econômicas similares ao dos tigres asiáticos. Então, mas prestem atenção, tá? Fiquem atentos a isso. A gente tem um grupo de países chamados tigres asiáticos e um outro grupo de países chamados novos tigres asiáticos. Por mais que eles apresentem características demográficas e econômicas similares, há uma grande diferença entre os dois grupos de países. Por quê? Enquanto nos tigres asiáticos a gente tem uma melhor qualidade de vida, nos países considerados os novos tigres asiáticos, por mais que eles tenham apresentado crescimento no seu PIB, a população desses países ainda é marcada por muita desigualdade social. Porque o que é que acontece? Nesses países, as atividades industriais, elas estão ligadas principalmente a produtos de bens de consumo, como, por exemplo, roupas, calçados e outros objetos. E essas atividades industriais, elas acabam não exigindo um nível de qualificação tão alto se comparado a outras que empregam a maior tecnologia para serem produzidas, tá? Então, apesar de terem desenvolvimento econômico, nos países conhecidos como Novos Tigres, predominam aí graves problemas sociais, onde a gente encontra parte da população de alguns países ainda na pobreza, tá? Ó, eu sei que eu estou devendo para vocês. Deixa eu só confirmar aqui. Quem está em casa, se quiser, pode ir atualizando isso aí que está na tela, tá? Mas eu sei que eu estou devendo isso aí para vocês. Deixa eu só... Não. Para casa, o quê? Eu estou Isso, eu estou devendo para vocês 38 e 39, não é isso? E vou ficar devendo 54 e 55. Amanhã, na próxima semana a gente faz. Isso, pode ser. Oi? Eu entendi. Para poder seguir com o assunto, tá? Ó, outra coisa, deixa eu combinar. Não. Vocês querem que eu siga com o assunto e deixe só correção para depois? Ou faça a correção também? Pessoal que está em casa, e aí, o que vocês acham? Segue com o assunto. Segue com o assunto, né? Ok. Ó. A gente tira print, a gente bota no grupo e todo mundo já faz essas páginas aí. Foi isso que eu pensei. Vai ficar mais fácil e vai facilitar. É melhor, adiantar. é melhor fazer depois a correção. Beleza. Ó, a parte de rede de palavras, beleza. Vocês tiram print e compartilham. Mas a página 56 é a atividade de casa. Podem marcar aí. Volta então, por favor, Leonardo, da página 54. Vou voltar. Pode. Ó, 54 aí na tela, tá? Pode descer. Pode. Peraí, rapidinho. Qual a próxima aí? Sim, ó, por mais que eu vá corrigir, a 56 é de casa, tá, pessoal? Façam aí, só tem 6 questões. E a maioria de marca X. Não, tem até segunda para fazer. Até segunda. Pode passar, professor. Vamos lá. Seguindo, então, aí, continuando a nosso passeio pelo extremo leste. Vamos falar aí, então, da Oceania, tá? Como características principais que eu vou dizendo aí para vocês, que estão presentes aí no texto, a gente tem o menor continente do nosso planeta,
E ainda assim, uma grande diversidade de povos a gente encontra justamente nessa região, tá? Assim como também paisagens naturais, tá? E claro que vão apresentar algumas características também bastante particulares do ponto de vista econômico, populacional e política, que a gente vai conhecer um pouco mais adiante, tá? Vamos então aí. Em seu descobrimento, a Oceania ficou conhecida como Novíssimo Mundo. Você sabe explicar o porquê? Porque ele descobriu a América primeiro. Foi o último continente a ser descoberto. Coloquem aí. Último continente a ser explorado pelos colonizadores europeus. Coloquem assim, tá? Último continente a ser explorado pelos colonizadores europeus. 10h57. Então vamos lá. E aí, considerando o período histórico, o continente ele foi descoberto e começou a ser explorado a partir do século XVIII, tá? Em 1770, pelo navegador inglês James Cook. Nessa imagem que vocês estão vendo aí no final da página 57, ele mostra justamente um grupo populacional característico dessa região, tá? A população aborígene, que durante o período de colonização foi reduzida aí a 700 mil, de 700 mil para cerca de 200 mil pessoas, tá? Então, mais de 80% da população ela foi dizimada, a população originária dessa região, durante o processo de colonização, tá? E claro que esse déficit populacional que aconteceu aí foi justamente por conta de conflitos na ocupação pelo território recém-descoberto, tá? Inicialmente, a colonização desse território ela foi estabelecida aí pelos britânicos a partir de 1768, tá? E a população local, né, ela foi capturada aí como prisioneiros, tá? Durante esse período, tá? Os povos nativos que habitavam a região da Austrália e Nova Zelândia, tá? E aqui um pouco falando mais aí nesse parágrafo sobre como o quantitativo populacional que foi encontrado nessa região, tá? E como ela foi reduzida ao longo do tempo devido ao processo de colonização, tá? Onde as atividades econômicas que foram passadas a ser desenvolvidas estavam ligadas à retirada da vegetação para dar lugar à pastagem e à exploração mineral também, tá? Fazendo com que grande parte da população que existia aí nesse continente fosse se refugiar em áreas mais desérticas, tá? Do próprio continente. Vamos lá, segunda questão aí. A dizimação dos povos indígenas foi uma característica apenas do processo de colonização da Oceania? Explique. Todos os continentes, os povos nativos foram forçados a deixar suas terras. Isso. Não, obviamente, e em todos os continentes, os povos nativos foram forçados a deixar suas terras, escravizados e vítimas de doenças pelos colonizadores, o que resultou numa redução populacional desses povos nativos, tá? Então, essa resposta aí vocês podem colocar resumida. Oi? Todos os continentes o quê? Os povos nativos foram forçados a deixar suas terras, escravizados e vítimas de doenças trazidas pelos colonizadores. Isso aí vocês já sabem que foi a mesma característica, essas mesmas informações a gente tem justamente sobre o território nas Américas, tá? E claro que
todo esse processo histórico de colonização que ocorreu na Oceania, ele acabou promovendo profundas transformações demográficas e econômicas dentro daquela porção do território, tá? Vamos seguindo aí, então, pessoal, com os aspectos naturais e populacionais. Vamos lá. Nesse primeiro mapa que vocês estão observando aí, na página 59, a gente tem justamente a divisão política administrativa da Oceania, tá? Como vocês sabem, ele é o menor dos continentes, com apenas 8.923.000 quilômetros quadrados de território, tá? Para se ter uma ideia, a Rússia é quase 2 vezes maior que o continente inteiro, tá? Em termos de localização, como vocês estão observando aí, a Oceania ela está localizada totalmente no hemisfério sul. Então, ou seja, abaixo da linha do Equador. Primeira questão. Aponte o país que ocupa a maior porção do território na Oceania. Quem é? Austrália. Podem colocar. Isso. E já é a resposta, então, da segunda questão, tá? Que ela pergunta o seguinte. Observe no mapa com atenção e cita as características da superfície da Oceania. O que diferencia dos demais continentes? Formada por ilha. Oi? Não entendi. Coloque por ilhas. Qual questão? A segunda, se você observar aí no mapa, o país que mais se destaca dentro da Oceania é quem? A Austrália. Os outros países você vai perceber que são o quê? Ilhas, não é isso? E uma principal característica natural que a gente observa na Oceania é que grande parte do território é formada por ilhas. Bote aí território formado por ilhas. Território formado por ilhas. Aproximadamente nessa região nós vamos encontrar uma média aí de 10 mil ilhas, e não só a Austrália se destaca aí como principal país. Em questão territorial, a gente vai justamente falar da Austrália, mas outros países também têm um destaque aí, como por exemplo a Nova Zelândia, como foi dito. Também. Vamos lá, clima e vegetação. Vamos então comparar esses dois mapas aí. Como vocês bem sabem, eu não preciso dizer, a vegetação ela vai ser nada mais do que um espelho do... A vegetação é um espelho do quê? Do clima. Então, ou seja, as formações vegetais que vocês vão observar aí no mapa da direita têm uma relação direta com as características climáticas que a gente encontra dentro dessa porção do continente. Então, vamos lá. Quais são os climas que predominam aí? Semiárido, clima mediterrâneo, clima temperado em algumas porções, clima desértico, tropical e equatorial também. Não, é só, na real, só semiárido, desértico e temperado, assim. São dois maiores. Exato. E aí, no clima temperado, a gente vai ter que formação vegetal? Floresta? Temperada. Tá? Em áreas ali mais ao norte da Austrália, a gente tem o predomínio de que tipo climático? Foi mal. Tropical. Qual vegetação? Floresta tropical? Equatorial. Que é um exemplo de floresta equatorial. Você está correta. Oi? Pode.
Pessoal, só um momento, tá? Que a gente vai seguir. Não, eu vou lhe dizer, na verdade. Vamos lá. Seguindo aí para a próxima página. Página 61. Temos aí duas perguntas. Cite a localização dos três principais tipos de clima da Oceania. Quais formações vegetais estão associadas a eles? Então, vamos lá. Oi? Clima desértico com vegetação o quê? Xerófita. Coloquem aí o que eu vou dizendo a vocês. Clima desértico, vegetação xerófita. A terceira da página 51. Ou seja, é uma característica da vegetação adaptada a um clima mais... Clima desértico. Exato. Vegetação xerófita. Depois, clima semiárido. Predomina aqui vegetação, cerrado. Quem está em casa atualiza conforme o livro, tá? Vamos lá. Clima desértico, vegetação xerófita. Clima semiárido, vegetação... Cerrado. Vegetação de cerrado. Coloquem aí, é porque ele está perguntando o que predomina, então coloquem florestas temperadas. Clima temperado, floresta temperada, o terceiro, tá? Repetindo, tá? Clima desértico, vegetação xerófita. Clima semiárido, vegetação de cerrado. E clima temperado, floresta temperada. Repetir já. Clima desértico, vegetação xerófita, semiárido, vegetação de cerrado, e por último, clima temperado, floresta temperada. E claro que essa diversidade de vegetação ela é justamente influenciada pela extensão no sentido latitudinal do continente, tá? Ó, essa resposta aí, ela é pessoal, página 61, tá? E o quarto, professor? Qual a resposta? Ah, o 4, desculpa, foi mal. Ó, qual país se destaca pela formação de florestas? E o extremo leste da Austrália. Coloquem aí. Número 4, são países que se destacam pela ocorrência de florestas, justamente a Nova Zelândia e o extremo leste da Austrália. Leste da Austrália. Se vocês perceberem, se vocês voltarem aí no mapa da página 60 e observar as formações vegetais, vocês vão ver que a vegetação está predominando justamente ali no extremo leste da Austrália, tá? Página 61, a última questão ela é pessoal, tá? Vamos seguindo, então, aí para a 62.
Apesar de todas as dificuldades de viver no deserto, os aborígenes continuam vivendo nesses ambientes. Por quê? Continuam vivendo na atualidade os povos tradicionais da região da Oceania. Por quê? Durante o processo de colonização e nas disputas por terras, essa população ela acabou precisando se afastar de seus territórios naturais e indo se refugiar em áreas mais desérticas, tá? Então, vamos lá. Dos povos tradicionais, não é isso? Eu posso pesquisar aqui, mas realmente não tenho lembrança, não. Vamos lá. Como você imagina que é viver num ambiente, num local, no clima deserto? Quais as principais dificuldades nestas áreas? Essa é uma resposta pessoal, mas aí está bastante claro que é a dificuldade em conviver com a escassez de água, tá? Podem responder aí à vontade, tá? O segundo da página 62. Considerando o significado Iron Rocks para os nativos, você acredita que as escaladas e visitas turísticas deveriam ser proibidas? Justifique a sua resposta. Exato. Como a gente pensa que isso é um monumento que pertence a uma cultura de um determinado povo e tem um simbolismo aí específico para eles, fazer o turismo e escaladas dentro de um monumento que é importante para a cultura de um determinado povo não faz muito sentido, né? Vamos lá. Já vimos que dentro dessa porção, nesse continente, a gente tem grande diversidade de clima e de vegetação. Qual outro aspecto natural que a gente precisa também considerar e identificar a diversidade que apresenta nele? A gente viu que tem uma diversidade de clima e de vegetação. Qual outro aspecto que também vai apresentar uma grande diversidade e a gente precisa comentar sobre ele? Relevo. Clima a gente já falou. Então, observem aí no mapa da página 62 o relevo da Oceania, tá? Vão predominar aí altitudes, áreas planas ou áreas montanhosas? Montanhosas. Não, ali a gente está destacando ali a Austrália como maior território. Mas como os outros territórios, eles são compostos basicamente por ilhas, então o relevo ele vai ser mais irregular, tá certo? Mas na Austrália a gente tem a presença ali de áreas planas, principalmente na parte central do território, tá? O que coincide também com a área de climas mais desérticos. Na imagem aí nós temos alguns exemplos, mostrando aí algumas características do relevo de alguns pontos, né? No caso aí na Austrália, onde a gente tem essa na primeira imagem, e na Nova Zelândia aí na segunda, tá? Com altitudes aí dentro do relevo que ultrapassam os mais de 3.000 metros. Seguindo, 63. Observe o mapa físico da Oceania com atenção e aponte quais faixas de altitude predominam no território da Oceania. Então, de acordo com a resposta, de acordo aqui com o mapa, predominam aí áreas do relevo de 200 a 500 metros. Atualizem aí, vamos lá, 200 a 500 metros. 200, oi? É a quinta questão da página 63. De acordo com os dados apresentados no mapa de relevo, predominam aí altitudes que variam de 200 a 500 metros. Podem colocar. A sexta questão, ela diz o seguinte. Não, ele está perguntando de acordo com o mapa. A sexta questão, não é isso? Escreva o nome da altitude e a localização. É justamente aquelas que vocês viram nas imagens, tá? Observem aí no livro de vocês. A legenda das duas imagens na página anterior. Coloquem o nome da localização e a altitude, só isso. O ponto de maior altitude é o Monte Vitória, na Papua Nova Guiné.
com 4.836 metros, e o segundo é justamente o Monte Cook, na Nova Zelândia. Coloquem aí, tá? Observem nas imagens da página anterior. O nome e a altitude. Está na legenda de cada uma das fotos. Por ser um continente que possui aí, em sua maioria, o território composto por ilhas, a gente vai ter um problema aí bastante característico no que diz respeito à questão hidrográfica, tá? Ou seja, os rios que vão ser apresentados na maior parte das regiões são rios estreitos, tá? E, apesar de ser uma área que apresenta uma elevada pluviosidade, algumas áreas do leito do rio não possuem aí extensões necessárias para formar cursos d'água significativos, tá? Então, é uma região que, apesar de ter uma grande pluviosidade, tem problemas aí relacionados ao abastecimento de água, tá? Vamos lá. As paisagens naturais, próxima questão aí, tá? E do relevo da Oceania são bastante variadas, a gente já viu isso. Para conhecer um pouco mais sobre os aspectos físicos naturais do continente, faça uma pesquisa na internet, lugares listados abaixo da tabela. Então, complete. Não. A descrição sobre as suas características. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro ponto aí que a gente tem é o quê? Ilhas do Pacífico. Numa situação de possíveis mudanças climáticas, vocês acham que seriam mais afetados áreas continentais ou ilhas? Ilhas. Vamos lá, coloquem aí na primeira linha, com mudanças climáticas podem ocorrer a extinção. Podem ocorrer a extinção. Oi? Isso. Porque o que acontece? Com mudanças climáticas podem ocorrer a extinção. Como a gente está falando de um território composto basicamente por ilhas, quando a gente pensa nos animais e na vegetação, a gente precisa entender, sabe o quê? Que algumas espécies vegetais e animais são espécies endêmicas. Ou seja, o que quer dizer isso? Exato. Que só existem naquele lugar. Então, ou seja, se aquela região ela sofre com algum problema relacionado a mudanças climáticas, as espécies animais e vegetais que ali existem podem passar por extinção, tá? Nova Zelândia, coloquem aí, é constituída por fiordes. Vamos lá. Nova Zelândia, segundo, é constituída por fiordes. Fiordes. É constituída por fiordes. E por que tem essa... Justamente porque está no encontro de placas tectônicas. Coloquem aí. Está sobre o encontro de uma placa tectônica. De placas tectônicas. Oi? Não. O fiordes está sobre um encontro de placas tectônicas. Está sobre o encontro... Oi? Nova Zelândia está sobre um encontro de placas tectônicas. Ok? Por último, território australiano. Oi?
Mas aí você vai colocar... É isso que você falou, só que você vai colocar diferente. Coloquem aí, ó. Paisagens extensas e áridas, com relevo predominantemente de planaltos. Predominam paisagens áridas e planaltos. Predominam paisagens áridas e de planaltos. Paisagens áridas e planaltos. Na página aí, seguinte, na página 64, tem uma atividade aí que vocês podem fazer, mas podem marcar aí para a gente fazer depois, tá? Vamos passar por ela. Volta. Eu lembro de voltar. Oi? Então, pessoal, de modo geral, para a gente finalizar esse aspecto aí do relevo, mais ou menos, das características naturais, como vocês viram, a Oceania ela possui paisagens naturais bastante diversificadas, não é isso? Formadas aí por fiordes, vulcões ativos, planícies, planaltos, cordilheiras, grande diversidade climática, de vegetação também, tá? E aí a gente tem aí, ó, mapa de densidade demográfica. Vamos ver, então, os aspectos populacionais dentro desse continente, tá? Como vocês sabem, as áreas mais escuras apresentam as maiores densidades e as áreas mais claras apresentam as menores densidades. Se a gente analisa esse mapa e tenta comparar ele com o mapa de tipos climáticos, o que é que a gente pode concluir? Pensem no mapa climático, ou se precisar, voltem até ele e observem o mapa de densidade demográfica. Oi? Exato. Observem que a dinâmica populacional, não só na Oceania, na Austrália, mas em qualquer outro lugar do mundo, ela está relacionada principalmente à disponibilidade de recursos naturais, mas também com as características que o ambiente apresenta. Claro que toda essa parte central da Austrália, ela vai apresentar um clima mais árido, uma menor disponibilidade de água, então, consequentemente, a população ela tende a se concentrar próximo do litoral, porque também é aonde acontece todo o processo de ocupação que a gente observou, e pelo fato das condições ambientais elas serem favoráveis ao desenvolvimento de atividades, sobretudo aquelas ligadas à agricultura. Exatamente. Três perguntas aí para a gente responder, vamos lá. As ilhas em destaque podem ser consideradas bem povoadas? Explique. Habitantes por quilômetro quadrado, tá? Vamos lá. As ilhas em destaque podem ser consideradas povoadas? Explique por quê. Então,
Vamos só pegar o destaque aí, tá? Que no caso aí é Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. De acordo com as cores que vocês estão vendo, a gente pode dizer que essas duas ilhas, essas três, elas são povoadas? Não, né? Porque a gente está vendo áreas onde a gente pode dizer que são vazios demográficos, onde a gente não tem uma alta densidade demográfica. Então, a primeira parte da resposta aí é não. Tá? Não. Presta atenção no mapa, Heitor. A primeira parte da resposta aí é não, tá? E a maior parte, depois, a segunda parte aí é o que, pessoal? A maior parte da população está concentrada onde? Aonde? Não, considerando a Austrália, Nova Zelândia e a outra ilha mostrada. Concorda, Fernanda, com isso? Concorda, porque está certíssima também. Então, ou seja, não são ilhas povoadas e a população se concentra no litoral. A resposta é essa. A população se localiza onde? Se concentra no litoral. Ó, vamos lá para a próxima. Localiza as maiores densidades demográficas. Não, considere as localizações. Norte, Sul, Leste, Oeste. Na Austrália, tá onde? Leste, ok. E Papua Nova Guiné? Norte. Podem colocar aí. Austrália. Oi? Também. Austrália, 2 pontos. Leste. Papua Nova Guiné, 2 pontos. Norte. E Nova Zelândia, 2 pontos. Considere aí norte também. Nova Guiné, o quê? Papua Nova Guiné. Qual é o que? Norte. Nova Zelândia, norte. Questão 9. A partir do que discutimos sobre os aspectos naturais da Oceania, como você explicaria a distribuição da população pelo território? De modo geral, o que vai influenciar a distribuição da população é justamente as condições naturais, como o relevo e o clima. Então, ou seja... Oi? Perfeito, só isso. Podem pegar a mesma resposta aí que Pedro colocou. Repete aí, Pedro, pessoal. Por causa do relevo montanhoso e o clima árido. Valeu, Pedro. Eu acho que não, vai também vai estar mais calmo. Em termos populacionais, ó,
Em termos populacionais, quando a gente pensa em todos os continentes, a gente vai ver que a Oceania é o continente menos populoso e menos povoado. Mas ainda assim, é um dos continentes que apresenta uma grande diversidade de diferentes grupos de povos originários, tá? Por conta das ilhas. Seguindo aí para a página 66, vamos lá. Atualmente, o território conta com uma população predominantemente urbana, cerca de 38 milhões de habitantes, o que corresponde a aproximadamente 0,5% da população mundial, tá? E aí a gente precisa destacar aí algumas áreas onde se destacam nessa questão populacional, como, por exemplo, aí a gente pode falar de Melbourne, Sydney, são cidades aí que se destacam por comporem aí 60% da população do continente, estão presentes nessas cidades, tá? Ó, uma observação para vocês. Finalizamos aí na página 66. Aspectos econômicos e políticos vai ficar para a próxima aula. E aí vocês vão voltar para a página 56 e fazer a atividade, tá? Pessoal que está em casa, eu vou encerrar na gravação agora, tá? Vou pedir também que vocês façam a página 56 aí em casa e daqui a pouco a gente volta para corrigir ela, tá? Eu vou dar um tempo aí para vocês para corrigir, mas a gravação eu vou estar encerrando por aqui, tá? Já já a gente volta.